Então, como eu estava falando antes, né, a próxima aula, no dia 3, é para entregar esse trabalho aqui. Eu vou estar à disposição no horário da aula para tirar dúvidas e sobre o trabalho, né? E aí vocês vão ter até o final dessa noite aqui do dia 3 para entregar. Hoje a gente está nessa parte aqui, são as técnicas clássicas de criptografia que a gente vai ver hoje. E aí no final da aula eu vou passar esse trabalho 1 para fazer. O primeiro exercício de vocês, vocês conseguem enxergar aqui ou tem que aumentar a fonte? Eu tô vendo tranquilo aqui. Beleza. Ah, então aqui, basicamente vocês tinham que usar o código que eu passei, né, aquele da cifra de César, e só ficar perguntando se o usuário realmente queria ou não continuar. Então aqui, esse é o nosso loop principal, o do programa, do main. Aqui eu pergunto o que ele quer fazer. Se ele quiser sair, eu já dou um break, saio da repetição. Se não, eu peço para ele qual é a mensagem, peço a chave e mostro para ele qual é a mensagem cifrada. Então aqui, no caso do modo, é bem simples. Eu peço o que ele quer fazer, se ele quer codificar, decodificar ou sair. Transforma tudo para minúsculo do que ele vai digitar, né? Por isso tem esse lower aqui, essa chamada de função. E depois eu verifico se, usando o operador in de Python, eu verifico se o que ele digitou está dentro dessa lista aqui. Ou seja, se for encrypt, ou e, ou decrypt, ou d, ou exit, aí ele vai retornar o que o cara escolheu, qual a opção. Caso contrário, eu vou dar uma mensagem de erro dizendo que ó, tem que me informar de novo. E aí ele vai voltar para cá e vai ficar pedindo. Isso significa que se ele passar dessa linha, ele está com o modo válido. Então, se não for exit, ele vai vir para cá, vai pegar a mensagem. É só um input, só vai ler. Vai pegar a chave. Então, aqui na chave eu tenho uma validação só, para verificar se não é uma chave inválida, né? Então, eu faço um if ali para testar. E se deu tudo certo, ele sai desse laço, retorna finalmente a chave. E aqui que ele faz a mágica, que é usar a cifra de César, que era aquele algoritmo básico. A única coisa demais que tem aqui é para verificar se é para cifrar ou decifrar, que aí vai subtrair ou somar. E é basicamente isso. Não tem nada demais, é na 1. A do Rendint, do Shuffle, o Shuffle não era obrigatório, tá, pessoal? Vocês podem usar ele para dar uma aleatoriedade maior, porque ele embaralha mais ainda as letras, né? Mas o importante era usar o Rendint aqui. Então, aqui eu tinha o meu alfabeto. Eu usei minúsculas quanto números e alguns caracteres especiais. E aqui eu tenho uma lista vazia com as letras. Então, primeiro eu criei uma lista a partir desses símbolos aqui. Esse código aqui, se vocês quiserem chamar uma função chamada list, passar como parâmetro também funciona. Ele cria para você sem precisar fazer esse laço de repetição. E aqui eu criei uma lista com 5 posições vazias e depois eu fiz um laço para criar 5 listas de palavras, né? Cada uma com 10 caracteres, por isso tem esse laço interno. E aqui é a mágica do negócio. Então aqui é que eu estou pegando um número randômico entre 0, eu selecionei entre 0 e 10, daria para fazer maior isso. Daria para usar o len, que é aquela função que retorna o tamanho da lista, aqui também. Como embaralho, eu não preciso daí. Então eu posso usar de 0 a 10, porque eu tô todo final de escolha de letra, eu vou estar embaralhando tudo de novo. Então por isso que eu estou pegando sempre da 0 a 10. Quem não usou o shuffle, daí aqui tem que usar o comprimento da lista. E no final da história, eu estou só escrevendo na tela aqui, né? No final da história terminou, ele vai ter gerado as 5 mensagens aleatórias. No 4, a Karine, a colega de vocês que fez essa solução, achei legal, incorporei aqui no gabarito. Achei legal porque no meu código ali seria só alterar pouca coisa, né? Como ela modularizou bastante, aí eu achei legal usar, mostrar para vocês. Ela fez uma funçãozinha só para validar um número. Então, quando ela recebe a mensagem e ela testa se esse número é válido ou não, primeiro ela tenta converter para inteiro. Se ela consegue converter, ela retorna verdadeiro, caso contrário, retorna falso. Ou se. Aqui daria para fazer direto, né? Ou se deu algum erro no momento de fazer essa conversão, porque o usuário informou alguma coisa inválida,
daí vai para essa exceção aqui, ela retorna falso também. Então, aqui está sendo validado o número que foi passado, e aí quando ela chama isso e lê aqui, já vem um boolean para dizer se foi válido essa leitura, tanto da quantidade de mensagens quanto do tamanho. Então, ambos são inteiros. Aí, se deu certo, essas duas variáveis boolean vão estar com verdadeiro, com true. E aqui a gente começa, lista vazia, a gente faz um laço de repetição. Como aqui foi informado já a quantidade de mensagens, eu tenho que ter esse laço aqui interno para percorrer. E essa funçãozinha aqui, ao invés de criar no braço que nem eu fiz antes, ela criou com aquele módulo string, que tem essas constantes aqui, essas strings com tudo que eu tinha colocado lá na mar. E depois só foi essa função sample aqui do random faz mais ou menos o que a gente fazia lá sem precisar usar um laço de repetição. Então, toda vez ela gera uma mensagem aleatória, dá um append na lista e fica fazendo isso até o total de mensagens que foi solicitado. Feito, pessoal. Alguma dúvida aqui dos exercícios da última aula? E professor, eu tava terminando, só que não deu tempo de postar. Eu posso terminar e postar em seguida aí? Pode. Posta até hoje da noite ali que depois eu corrijo daí. Uhum, beleza. Bom, pessoal, então a gente vai seguir com o nosso conteúdo. A gente começou a parte de criptografia na última aula. Uma e de cifras, né? Uma outra possibilidade é a compressão de dados. Então a gente pode usar a compressão de dados também para reduzir também o tamanho que a gente quer e automaticamente, como a gente está reduzindo informação, a gente acaba embaralhando também. Um algoritmo, por exemplo, como o Zip, que é um algoritmo bem clássico de compactação. Quando a gente compacta alguma coisa, um texto, por exemplo, tenta ler ele depois, fica em alguma coisa, como está no exemplo da figura 2.4. Então, a gente pode sempre unir esses dois mundos, né? Compactar as informações, a mensagem que a gente quer mandar, para depois aplicar isso numa cifra, por exemplo. E uma das formas de analisar, tentar decifrar uma mensagem criptografada, como naquele exemplo que está ali em cima, aquelas letras que parecem tão embaralhadas, é usar essa técnica de criptoanálise. Então, se eu estou trabalhando em cima de um texto mesmo, cifrado, o primeiro passo da criptoanálise, de analisar esse texto, é tentar fazer a contagem de caracteres. Então, a partir dessa contagem, por exemplo, desse texto inicial que está ali, fazendo essa frequência de letras, a gente descobre que a letra P apareceu o maior número de vezes, seguido da letra Z, né? Isso nos dá um indício bem alto de que letras essas P e Z, na realidade, são no texto claro. Por quê? Porque toda linguagem... Desculpa. Toda língua tem um número fixo já e uma tendência para cada letra que vai aparecer mais naquela língua, né? Então, no português, a gente vai ter uma sequência de letras diferente do que a gente tem, por exemplo, no inglês. Mas se vocês conseguirem descobrir que o texto está, por exemplo, em inglês e fazerem essa contagem de caracteres, vocês podem, por exemplo, chegar à conclusão de que aqui ele já está ordenado, né, a ocorrência tradicional de um texto em inglês. Então, a letra E é a que mais aparece. A letra T é a que segunda mais aparece. Então, aquele P e Z que estavam antes no exemplo anterior, provavelmente ou é E ou é T, entre as possibilidades que a gente tem. Isso vai nos dar um indício e conforme a gente vai fazendo a criptoanálise, a gente consegue ir decifrando o texto. Então vai ficar um pouco embaralhado, porque vai ter texto cifrado e texto claro, mas esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer na hora de fazer a criptoanálise. Outra coisa que a gente pode analisar depois são os diagramas, que são, por exemplo, se eu pegar o meu texto aqui e eu notar que tem muito dentro do texto, várias vezes, por exemplo, tem nesse exemplo aqui Z e H juntos. Então, esse é um indício. Por exemplo, na inglesa, a gente tem o T e H várias vezes, né? Tem o D, tem o that, tem várias vezes que a gente usa em várias palavras, no qual tem esse tipo de diagrama. Isso também pode ser usado para trigramas também, três letras que são
comumente usadas, né? Então, isso pode nos dar mais um indício ali quando a gente estiver fazendo a criptoanálise. Então, nesse caso aqui, por causa disso, a gente conseguiu descobrir ali que, além do Z e do W ser o T e o H, como já tinha um T depois ali, provavelmente o S seria a letra A no código claro, no texto claro. Eu vou disponibilizar para vocês esse código em Python, que é daquele livro que eu mostrei lá no início das aulas. O que ele faz? Ele faz a frequência de análise, então se vocês pegarem um texto grande, vocês não vão ficar contando letra a letra, né? Vocês vão usar um código que nem esse em Python para fazer essa contagem para vocês e dar um indício para vocês maior. Então, essa funçãozinha chamada getLetterCount recebe como parâmetro uma mensagem, um texto, e aí eu uso um dicionário ali chamado letterCount, que tem as letras que eu tenho dentro do meu alfabeto, então A, B, C, todas estão em maiúsculas, então por isso que na hora que eu leio a mensagem tem que ter aquela chamada de upper ali, eu transformar tudo para maiúsculo, e aí eu tenho associado essa chave, que é a letra, o valor, a quantidade de vezes que ela aparece no texto. Então inicialmente todas estão com zero, aí conforme eu vou entrando nesse laço de repetição, vou percorrendo a minha mensagem, eu testo se ela está dentro do meu dicionário, se ela tiver, eu uso ela como chave e somo 1 nesse contador. Então, quando ele percorrer todas as mensagens, ele vai retornar esse dicionário já preenchidinho ali com quantas vezes cada letra ocorreu no meu texto. Isso vai ser útil para o trabalho de vocês, esse trabalho 1. Vai ser bem útil para fazer a criptoanálise dos exercícios. A primeira técnica que a gente vai ver de substituição é a cifra de Playfair. Então, como é que ela funciona? Inicialmente tem que ser definida uma chave, né, uma senha. Então, aqui nesse caso aqui, a chave era monarquia, em inglês. Monarchy. Então, o que acontece? A gente tem uma matriz 5 por 5. Então, isso vocês podem fazer, inclusive, no papel, se quiserem. Se não quiserem fazer no computador, inicialmente, para entender como é que funciona, né, esse tipo de cifra. E o que acontece? A gente tem essa matriz 5 por 5, a gente escolhe uma chave, que nem eu falei antes. Você tem que cuidar só se dentro da senha dessa chave tiver alguma letra repetida, a gente desconsidera a próxima vez que ela aparece. Então aqui eu vou escrevendo da esquerda para a direita, de cima para baixo, o MONARCHY, e o restante da matriz é preenchido na ordem alfabética do que sobrou de letras do meu alfabeto. Então começa com B, D, E, F, G, e vocês vão notar que o IJ, para fechar o número certo ali de 5 por 5, é feita uma restrição no qual o I e o J representam a mesma chave, a mesma posição ali na matriz. Então elas são uma só. Aqui a gente tem algumas regrinhas, então. Essa cifra Playfair, ela foi usada como sistema de cifra do exército britânico na Primeira Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial ela ainda era usada, ela não tinha sido quebrada ainda. E foi usada pelos Estados Unidos. Então aqui tem as regrinhas. Então, como é que funciona? Primeira coisa, vocês vão ter um texto, né? Então aqui, por exemplo, se eu tivesse texto claro, balloon, uma palavra qualquer. A primeira coisa que vocês vão fazer é separar esse texto em pares. Então, eu vou pegar as duas primeiras letras, a terceira, a quarta, quinta e a sexta, assim eu vou separando. Depois, se eu tiver o que acontece ali, que é ter o L e o L, ou seja, tem duas letras iguais, se elas estivessem na mesma posição, no mesmo par, eu tenho que usar um terceiro valor padrão de preenchimento, então usei o X ali nesse caso, para que elas não ficassem os dois L's juntos. Então isso para qualquer letra que for ficar unida e que seja igual. Além disso, sempre que eu for fazer a cifra funcionar, eu vou pegar o meu texto claro, os pares, né? Então, se nesse caso aqui desse exemplo, eu tenho a letra A e a letra R, que são os primeiros elementos que eu quero cifrar. Primeiro par de letras, né? Se elas estão na mesma linha, que é esse primeiro caso, o que eu vou fazer? O A vai ser cifrado, o texto A, claro, vai ser cifrado para o primeiro campo que tem à direita. E o R vai ser cifrado para o próximo, como não tem mais nada à direita dele, ele volta para o início e pega o M. Então, onde tiver no texto claro, usando essa chave, o A e o R vai ser cifrado para RM.
Outra possibilidade é as duas letras estarem na mesma coluna. Aí a mesma lógica é usada. Eu vou sempre pegar a letra que está abaixo. E no caso do M, eu peguei o C, como letra cifrada. E no caso do, como ela já é a última, eu vou pegar a inicial, que era o M. E o último caso é que as duas letras, no caso do H e o S aqui, não estão nem na mesma linha, nem na mesma coluna. Aí basta eu seguir na minha coluna até encontrar a mesma linha da outra letra. Então aqui o H vai virar o P e o S vai virar o B. Então eu tenho essas três possibilidades na cifra de Playfair. Aqui está a implementação dela em Python. Então aqui a primeira coisa do nosso código é criar o alfabeto. Então inicialmente eu tenho o alfabeto na linha 2 do código ali de baixo. Tem o alfabeto normal, né? Eu transformo ele numa lista, naquela função list, na linha 3. Removo o J, que é aquela ideia do I e o J serem o mesmo elemento. Acesso a posição de onde está o meu I, por isso que tem o index I ali, e modifico para IJ. Como eu já removi o J, então vai ter um elemento só, que vai ser o IJ na posição onde estava o meu I. Aí eu retorno essa tupla, que é o meu alfabeto original, de A a Z, junto com esse alfabeto já modificado, que que são todos os elementos, só que não tem o J e o meu I na prática é o IJ. Depois de quebrar isso, eu peço a mensagem para o usuário, que está na linha 146, transformo essa mensagem para minúsculo, removo o que tem de espaço na volta com o strip e transformo isso numa lista novamente e salvo isso naquela variável key with repetitions. Depois eu chamo o remove repetitions para quê? Para remover tudo que tiver repetido na minha chave, que é aquela ideia que eu comentei antes. Se tiver uma letra já repetida na chave, eu não vou usar ela. Então é isso que eu faço ali embaixo, naquele for ali de baixo. Mostro o alfabeto, que é o que está aquele print na linha 149, e depois crio, preencho a partir da minha senha, da minha chave, e das letras das letras originais que eu defini lá no início, crio essa matriz, no caso aqui é o mesmo exemplo que a gente tinha antes da monarquia, e aí crio a minha matriz a partir disso. Então, inicialmente o que tem na linha 21 ali é gerar a matriz de 5 por 5, vazia, então uma lista de listas. Eu faço os dois fors para percorrer todas as linhas e colunas que a gente tem dentro da matriz. E ali eu faço um teste só para verificar se eu não extrapolei o número máximo dela. Então, quando eu terminar a linha, aquela linha eu vou para a próxima coluna. É isso que eu faço ali no if e no else. Se eu não extrapolei, eu só pego o elemento que eu tenho na letra e vou para o próximo. Obtenho o texto. Então, só leio esse texto e transformo para minúsculo, tiro o espaço em branco, transformo para lista, que é o que está na linha 38. Removo tudo que é caractere especial, é isso que esse for de dentro está fazendo. Então, nesse caso aqui do texto, eu pergunto, qual é o texto? Aí está escrito, eu sou feliz e você é também. Todo caractere especial, como ponto, ponto de interrogação, exclamação, vai ser desconsiderado. A letra E com acento também vai ser desconsiderada. E aí eu transformo isso num texto unido só, concatenado, que vai ser retornado, que é o clear text que aparece ali embaixo. Agora, o próximo passo é transformar o texto que eu tenho, texto claro, em pares de letras, que é aquela ideia que a gente tinha. E, deixa eu ver, aqui só estou cuidando para quando eu terminar não extrapolar o tamanho do meu texto, além do texto ali. E vou sempre pegando o par, né? Sempre a posição I e a posição I mais um. Posição I mais um. É isso. E aí no final da história aqui é a função que que realiza a cifra de fato. Então eu vou ter meu texto claro, original, que é o text, a variável text na linha 115. Vou ter minha matriz de chave, que é o matrix, e vou ter os dígrafos, que são os pares de letras que eu preciso traduzir, que eu preciso cifrar, que estão atualmente em texto claro. Então a primeira coisa que eu faço, criar uma variável na linha 116, do texto cifrado, vai ser uma string vazia inicialmente. Depois faço um for para percorrer os dígrafos, os pares de letras. Na linha 118 e 119, salvo as duas letras em duas variáveis, letter 1 e letter 2.
e depois eu verifico. Se ela tiver se ela for I ou J, já transformo para IJ, tanto a primeira quanto a segunda, e depois que a gente começa a realmente fazer o que o algoritmo pede. Então a primeira coisa que eu faço é testar se eles estão na mesma linha. Então se eles estão na mesma linha, eu retorno aquela tupla com verdadeiro, que é para dizer se elas estão ou não na mesma linha. Então vai vir true or false nessa primeiro elemento da tupla, a posição da primeira, a posição da segunda e o número da linha onde elas estão. Aqui eu estou testando também se elas estão na mesma coluna, então procedimento parecido, só tem um pouquinho mais de lógica ali, porque é um pouquinho mais confuso para conseguir descobrir. E para obter o que eu tinha na linha, basta eu usar, eu já tenho a posição da linha ali, que é o terceiro parâmetro, então basta eu usar, só verificar se eu não extrapolei o tamanho máximo ali, e pego o correspondente, né, o próximo elemento à direita. Então, se eu não passei do último, se é o último elemento, vou pegar o zero, se não, pego o que está à direita, que é uma posição mais um. Mesma coisa para a coluna, que vai mudar é que eu vou testar o limite para baixo, né? E finalmente eu vou acessar o que está na posição que eu quero. Se não for nenhum dos outros dois casos, né? Não é na mesma linha, não é na mesma coluna, basta eu pegar a posição correspondente da linha e da coluna da outra letra. Então aqui está o funcionamento de como é que aconteceria o usuário usando esse programa. Então ele vai lá, mostra a chave, ele pede a chave, né? Mostra a chave em formato de lista, mostra o alfabeto em formato de lista também, mostra aquela matriz de chave gerada, 5x5, pergunta qual é o texto claro, mostra o texto claro sem nenhum caractere especial e agrupado, já concatenado, cria os pares de letras e mostra aqueles pairs ali, e depois vai executar. O que vai acontecer? Só para mostrar um exemplo para vocês, ó. Ali o H e o IJ, elas não estão na mesma linha nem na mesma coluna, então vai dar false para os dois testes iniciais. Ele só vai procurar, nesse caso pelo B e pelo F. Um outro exemplo aqui, no qual a gente deu na coluna igual, então o segundo teste vai dar verdadeiro. Aí eu vou pegar o do L, vai se transformar em U, e o U vai virar o M, porque ele extrapolou a parte de baixo, é o último. E o último caso, que era a linha ser igual, então vamos estar na mesma linha, o U vai virar o V e o X vai virar o Z. E aí ele vai mostrar o texto cifrado. Alguma dúvida ali na cifra de Playfair? Nada, Acho que pessoal? dá uma... Esse aí já ficou mais complicadinho, né? Depois dei uma olhada com calma no código, ele tenta executar para ver se faz sentido, né? Sim. Tenta usar um outro código, um outro texto, claro, para ver. Põe uma chave bem estranha, com letra repetida para testar. Mas a Uhum. ideia é essa do... E o legal dessa cifra é que dá para testar no papel também. Se quiser montar no papel a matriz e só ir trocando as letras ali, funciona igual também. Outra possibilidade de cifra que surgiu depois foi de não usar só de forma essa técnica monoalfabética, né? Uma letra vai substituir outra. Então, a cifra de substituição pode ser também polialfabética. Então, elas foram criadas por matemáticos árabes. Elas foram usadas lá na Guerra Civil Americana, bem antiga, pelos confederados. E aí a gente vai ter uma série de regras para substituição monoalfabética, mas vai ter uma chave também que vai definir qual é que vai ser essa transformação que a gente vai fazer de várias letras. Então, a primeira cifra que surgiu nesse sentido foi a cifra de Vigenère. Basicamente, o que ela faz é pegar aquela cifra de César e usar ela 26 vezes, como se fosse. Então, elas são 26 cifras de César unidas. Vai ficar mais claro agora quando eu mostrar um exemplo, né? Ela foi criada em 1553, só foi quebrada 300 anos depois. Então, ela durou bastante tempo e foi usada bastante. Foi usada também na Segunda Guerra Mundial por ingleses. A ideia dela é a seguinte, pessoal. Então, que nem na outra, a gente tem que ter uma chave, uma senha secreta.
Nesse caso aqui, o exemplo é deceptive, ilusório, né, em inglês. Então aqui a gente tem a chave deceptive. O problema dessa cifra é que, por exemplo, se eu tenho um texto de 50 caracteres, eu vou ter que pegar minha chave e repetir ela até que eu chegue nos 50 caracteres. Então, enquanto eu não estiver no tamanho certo, eu vou repetindo ela, vou repetindo. O grande problema disso é que depois, se eu tiver um texto muito longo, muito grande, isso vai me mostrar uma certa repetição no texto cifrado, né? Então, ciclicamente, ele vai ter ali mais ou menos as mesmas palavras quando eu cifrar ele. Por quê? O que a gente faz é, eu crio a minha chave repetida até o tamanho do meu texto claro original, que é We are discovered, save yourself, que é o que tá ali como texto claro. Agrupo tudo isso, né? Então, o que tem o D seria a chave, a letra D, e o texto claro W. E assim vai. Então, o que acontece? Eu pego lá o meu alfabeto, que é o que está ali na direita, e associo um número para cada letra. Então, o A é o 0, o B é o 1, o C é o 2, e assim vai até o Z. Né? Então, cada letra sendo um número, o que eu faço? Pego a minha chave, transformo pelo número, né? Troco todas as letras por número aqui, tanto para a chave quanto para o texto claro. E o que eu faço? Somos dois. Então, de novo, deu problema. Pego o 3 ali, que é a letra D, somo com 22, que é a letra W, isso vai me gerar a letra Z, que é o 25. Pego o 4, que é o E, somo com o 4, que é o E também, e vai me dar o 8. E assim a gente faz essa transformação. O problema é que vocês vão ver ali, ó, o V, T e W aparece várias vezes, ó, por causa dessa repetição da nossa chave. Então isso pode dar um indício para um atacante que está usando criptoanálise para tentar decifrar qual é a chave original lá. E aí, se ele descobrir a chave, ele consegue quebrar todo o nosso texto e a nossa segurança. Beleza. E aqui está a implementação em Python desse cara, da cifra de Vigenère. Então, inicialmente ali a gente tem a mensagem na linha 7. Essa é a mensagem em texto claro. Então, quando for um texto muito longo, né, a string pode ser essas 3 aspas duplas ou 3 aspas simples, fechando as mesmas 3 no final lá. Aqui é a chave que foi selecionada, imóvel, o modo aqui do algoritmo, que é para... Eu estou chamando a função chamada translate message, que vai receber a chave, a mensagem e a forma que quer ser feita, quer ser usado o algoritmo. Então aqui o que a gente faz? Cria uma lista vazia com translated, que se chama translated, e começo do zero, transformo para maiúsculo tudo aqui, tanto a chave quanto a mensagem, para não dar nenhum problema, e percorro toda a letra que eu tenho ali, o A, o L, o A, o N, assim vai. Aqui eu uso aquela função de strings chamada find, então a partir de todas as letras que eu tenho, que eu defini aqui em cima, eu procuro onde é que está esse símbolo, para saber em qual posição que ele está no alfabeto, e aí salvo esse número aqui. Se ele não encontrou, que é o caso do -1, ele não encontrou um válido, eu só adiciono o símbolo, a letra sem traduzir ela. Então, por exemplo, se for uma vírgula, um espaço em branco, ele vai só dar um append aqui e vai para a próxima letra. Caso contrário, eu estou só testando se o modo é de cifrar ou decifrar. Então, se for a diferença desses caras aqui, é que isso aqui eu vou diminuir ou somar, dependendo do que eu preciso fazer. E aqui eu uso, pego a posição da chave e procuro de onde é que está aquele cara para somar o número certo dele com o que eu tenho antes com o número, salvo em número novamente. E aí, isso aqui é só para ver, não dá nenhum problema de... Isso aqui é para pegar o resto da divisão, né? Esse cara aqui é só para não extrapolar o tamanho da minha mensagem, caso ocorra. E depois eu transformo para minúsculo novamente, acesso a minha lista de letras e pego essa posição da nova letra que eu quero, que está cifrada daí. E vou para a próxima letra e assim vai. Se eu extrapolei o número máximo, eu volto para o início, é isso que faz esse if aqui, inicial. E essa é a nossa cifra de Vigenère. Ela não é segura também, assim como a cifra de César, né? Hoje em dia não é mais segura. Mas é bom para a gente começar a entender como é que funciona a criptografia, como é que ela surgiu.
Na sequência, depois que surgiram as cifras, surgiu também as máquinas de encriptação. Deixa eu mandar esse link aqui para vocês no chat. Esse link é bem legal porque vocês conseguem brincar com a máquina do Enigma, aquela que tem no filme. Não me lembro o nome do filme também, mas é um filme famoso que teve nos últimos anos aí que mostrava como é que foi feita a quebra dessa máquina que era usada pelos nazistas. E era uma máquina que toda noite mudava a chave que eles tinham lá, que era a forma como esses rotores aqui se encaixavam e não tinha como, era uma máquina mecânica, né? Não tinha como eles conseguirem decifrar tempo para pegar a mensagem do dia seguinte. Então, o objetivo dessas máquinas era automatizar o processo de encriptação. Então, sem ninguém precisar ficar fazendo num papel lá mexendo. Aqui tem nesse site aqui tem uma série, tem uma lista do histórico lá de todas as máquinas que fizeram de encriptação. Vocês podem dar uma olhada. Basicamente o que acontecia é que eles digitavam a mensagem em texto claro e ele gerava uma mensagem em texto cifrado e é basicamente isso. Para finalizar, eu queria diferenciar para vocês o que é esteganografia. Não é bem criptografia, mas a ideia da esteganografia é esconder uma mensagem. Então, no caso da criptografia, eu não estou escondendo a mensagem, eu estou tornando ela ininteligível. A pessoa não consegue ler o texto se eu não passar para ela uma senha, se for o caso. No caso da esteganografia, eu estou escondendo a mensagem, que existe uma mensagem de fato na realidade. Então, eu tento, pode ser, por exemplo, numa imagem, posso esconder lá dentro da imagem uma mensagem, e a pessoa que recebe a imagem nem sabe que tem uma mensagem lá dentro. E a forma mais simples que surgiu a esteganografia na prática é, por exemplo, digamos que dentro de uma mensagem aparentemente pode ser um trecho de um livro, se eu pegar, por exemplo, as primeiras letras de cada parágrafo, isso vai me formar uma mensagem oculta dentro do texto. Então, isso é uma forma também de esteganografia. Quem quiser brincar, já tiver o Kali instalado, mas não é obrigatório fazer isso, tá, pessoal? Só para quem quiser brincar um pouquinho. Até porque a gente vai ter uma aula só sobre Kali depois da próxima aula, lá no início de junho, que vocês podem fazer esse teste em casa. Nesse caso aqui, o que a gente está fazendo? A gente está usando a esteganografia através de dois programas, que é o AutoGuess e o StegHide. Então, aqui eu estou escrevendo essa mensagem aqui, e direcionando essa mensagem. Então, se eu só usasse um eco, esse texto ia aparecer para mim no terminal. Como eu dou um eco desse texto e redireciono ele para esse arquivo texto aqui, eu jogo essa mensagem dentro desse arquivo texto aqui. Aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o programa AutoGuess, lá no Kali Linux, no terminal, passando como parâmetro a chave, que é o "-k", dessa senha. Então eu escrevi senha mesmo, normal. E parâmetro "-d" para dizer qual é o arquivo que eu vou dar como entrada. Então eu quero inserir esse arquivo texto, que tem essa mensagem dentro, numa imagem JPEG que eu já tenho pré-existente. Aí automaticamente eu coloco um nome para essa nova imagem gerada, ele vai alterar os pixels aqui do JPEG e adicionar essa mensagem de texto internamente dentro da mensagem. Só que quando eu abrir tanto imagem quanto nova imagem, aparentemente vai ser a mesma imagem, porque a olho nu a gente não vai conseguir ver essa diferença. Vocês vão conseguir notar que o tamanho dela muda um pouquinho, mas de resto vai parecer a mesma imagem. E depois, aí vocês podem mandar essa mensagem para alguém, né, ou essa imagem para alguém, quer dizer, e aí a pessoa que recebe a mensagem pode usar a mesma senha, usar o programa português de novo, usar a opção "-r", então aqui é para fazer a função reversa dela, usando a imagem que recebeu e passando isso para um arquivo texto. Então, vocês executem esse comando aqui, depois de executar esse, vocês vão ver que dentro de mensagem extraída vai ter o mesmo texto que tinha na imagem original. O StegHide é basicamente a mesma coisa, o programa faz a mesma coisa, a diferença só é o jeito que a gente usa o comando, né? E nesse caso aqui, ele não permite que eu escolha o nome da mensagem do arquivo de saída. Então eu preciso remover ele antes de extrair novamente a mensagem da imagem.
Se vocês tentarem usar e acontecer uma mensagem de erro como essa aqui, se tiverem no terminal lá da máquina virtual de vocês e tentarem usar o stag hide, ele dizer que o comando não existe, vocês podem usar o apt install e botar o stag hide, ele vai terminar de baixar todos os pacotes, vocês vão ter que dizer y de yes para continuar e finalizou. Aí vocês vão conseguir depois disso usar o stag hide normalmente. Talvez tenha que botar o sudo antes aqui do apt, mas não se preocupem muito com isso. Quem quiser voltar para isso depois, porque a gente vai ter uma aula bem extensa lá sobre Kali, né? Eu vou entrar bem a fundo nisso, então quem não está acostumado com Linux não precisa se estressar. Bom, pessoal, o trabalho 1 são esses exercícios que estão no slide aqui. Então, é do exercício 5 até o final que tem ali. O primeiro exercício eu dou um texto cifrado aqui, bem estranho. Deixa eu copiar e colar para vocês aqui. Então, copiem agora do chat, tá? Jogo da Imitação, esse era o filme mesmo. Copiem do chat, tá? Não esqueçam de copiar aqui, porque do PDF vocês não vão conseguir copiar essa mensagem cifrada ali do primeiro exercício. Então, a ideia, são dadas algumas dicas aqui para ajudar vocês a fazer a criptoanálise. E aí vocês podem tanto usar aquele código em Python que eu dei antes, criar o código de vocês e tentar analisar. Aqui tem a ordem de frequência em inglês das letras, de qualquer texto em inglês, né? Então vocês vão ter que tentar fazer, eu sugiro vocês usarem o Python e tentar fazer isso de uma forma pseudo-automática ali, para não dar muito trabalho, né? A outra tarefa é usar a matriz de Playfair abaixo aqui e cifrar essa mensagem. Aqui, como você já tem o código pronto, eu quero que vocês mostrem passo a passo o que está acontecendo, tá? Então, talvez você tenha que mudar um pouquinho aquele código dos slides. E aqui é o oposto. Então, aqui tem que decifrar a mensagem usando a cifra de Playfair também. No final, eu quero que vocês façam aqui, usem a cifra de Vigenère. Da mesma forma que eu pedi para o outro, eu quero que vocês modifiquem um pouco o código para dar uns prints ali na hora que é interessante para saber o que está acontecendo na cifra. E, por fim, esse aqui é um trabalho mais de pesquisa, aí vocês vão ter que pesquisar sobre essa cifra, a find, e vocês vão ter que fazer a implementação de vocês daí dela. Então, vocês podem botar como comentário ali no código em Python uma explicação básica dela. Mas o importante aqui é vocês conseguirem fazer a implementação dela. Então, esses exercícios é o trabalhinho que vai valer a primeira nota de vocês. Deixa eu ver quanto é que vale aqui. Deixa eu abrir aqui. Todo mundo copiou, pessoal, a cifra, a mensagem cifrada aí? Espero que sim. Deixa eu só abrir aqui. Então, a Lilian, o Zelmar e o Leonardo não precisam fazer esse exercício, porque já fizeram lá em 2020. O Diego, se quiser tentar aumentar a nota, pode fazer. E o Jean, o José e o William vão fazer. Aí você, na próxima quinta, eu vou entrar no Meet aqui. E aí eu vou poder auxiliar vocês, tirar algumas dúvidas. E a próxima aula é só para isso. Então, só para vocês finalizarem. Talvez alguém não tenha tempo de fazer, então por isso que eu deixei específico para isso a quinta que vem. E aí depois na outra, no dia 10 lá, acho que é dia 10, na outra semana a gente volta com conteúdo de novo, a gente vai começar a parte de Kali Linux daí. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Tranquilo. Bom, Tranquilo. Tentar ali, tem que dar mais uma estudada ali, ver, né, como é que funciona certinho o script, né? o primeiro exercício tem que ter com paciência, tá? Porque ele tem que ir fazendo, testando, mas não é nada impossível, né? Tem que só... O importante é vocês terem um jeito de fazer as alterações e já ir vendo o que está acontecendo com o texto, né? Para ver, não, tá fazendo sentido? Não, errei essa letra aqui, não, tem que voltar. Sim. Então é legal. É uma boa começar pelo 2. Beleza. Beleza. Fica aí já. Então tá, pessoal.
por hoje era isso aí. Hoje foi rápido. É isso. Beleza. Alguém ficou com dúvida aí nos últimos no exercício da outra aula? Daí eu posso continuar aqui na aula. Se alguém quiser tirar dúvida, eu tô à disposição.